no mundo tributário, eu creio que os mais experientes já devem ter percebido, né? A confiança é um fator muito importante. Eu já falei que é como se fosse um mapa esse modelo de vendas, e ele é recomendado para vendas complexas, né? Porque ele foi feito inúmeras análises sobre casos de vendas complexas, então ele chegou nessa metodologia. Ele não se encaixa para venda simples. Se você, de repente, tem algum escritório que, sei lá, você atende pessoa física, um exemplo aqui, eu só faço trabalhos de ações de recuperação de energia elétrica, meu público é pessoa física de baixa renda, não vai funcionar, porque esse método é testado e comprovado para vendas complexas, que é o nosso caso. Então, o método é baseado... O que é esse SPIN, né? Vamos soletrar aqui. A base do método é o seguinte. Qual que é a diferença do método convencional para o SPIN? O SPIN são situações que você pode usar na sua investigação. É um processo de venda consultiva investigativa. O S quer dizer... Você deve, antes de fazer uma oferta de venda, que a gente começa conhecendo o prospect, né? O primeiro contato e termina no fechamento de contrato. E depois tem o pós-venda, né? Mas então, quando você inicia, você tem o S, que é questões de situação, que você tem que estabelecer contexto, né? O P, você vai mapear questões de problema, né? A diferença do método qual que é? Tá nessa letra I, que é implicação, questões de implicação. Nas vendas normais, né, normalmente você não gasta energia, você nem comenta desses assuntos de questões de implicação. Você, de repente, mal enxerga a situação, identifica um problema e vai com uma solução. Por isso que as nossas vendas, no caso, quem não usa método, né, quando você está atuando nesse contexto, o índice de sucesso ele é muito baixo, né? O índice de fracasso é alto, depende da forma que você olha. E o N é necessidade de solução. É como se você estivesse fazendo uma oferta. Não sei se vocês se recordam, hein, que não é tão novo, tinha um programa de humor, que é da Cacete Planeta, né? Que eles brincavam muito com produtos da Organização Tabajara. Então eles faziam um comercialzinho, né? Uma sátira. Eles inventavam um problema meio absurdo e de imediato falavam, seus problemas acabaram. Compre tal produto... das organizações Tabajara. Eles davam sempre um nome parecido, né? Ou seja, o que acontece nas vendas tradicionais é isso. Você já tem uma solução pronta, né? Ali você atende supermercado. Você já sabe que tem a tese do século, mais algumas outras situações que você atua, e você já parte para... às vezes nem mapeia nenhum problema, já chega na solução, ou identifica um problema, um ponto que você enxergou ali, você já vai para uma solução direta e o cliente nem está confortável com isso. Então a diferença do método SPIN é a questão da implicação. Eu vou explicar como eu uso no meu dia a dia, né? Primeiramente, quando o método SPIN é um método de vendas consultiva baseado em investigação. Você precisa fazer várias perguntas, né? Só que se você chegar no cliente imediatamente, né? Lógico, faz a sua apresentação, tudo, e começa a perguntar de forma, sem avisá-lo o que vai ser feito, muitas perguntas aí de situação, que é as mais comuns que o vendedor inexperiente usa, pode acabar irritando, e às vezes o cliente ele pode estar um pouco desconfortável. Então, como você precisa ter essa investigação, você tem que avisá-lo que o teu trabalho é um trabalho diferenciado, né? Que você procura entender na essência da empresa quais são as reais necessidades e que você precisa passar por algumas questões, fazer algumas perguntas, né? De contexto interno, contexto externo da empresa, para poder enxergar claramente o problema, para chegarem numa solução conjunta. Então você meio que dá um pequeno aviso, um alerta, né? Isso é recomendado inclusive no livro, para que você não tenha nenhum tipo de irritação ou algum tipo de resistência do cliente, né? Então, eu tenho aqui um roteiro meu, né? Por exemplo, em cada item do método SPIN, S situação, P problema, I implicação, N necessidade de solução. Eu tenho algumas perguntas básicas que eu criei aqui, que eu desenvolvi com os meus sócios, que são temas que eu gostaria de ter informação para antes de fazer qualquer oferta. Então, não significa que eu vou chegar no cliente com um script, um roteiro e sair perguntando. Pergunta 1, 2, 3.
como se fosse um vestibular, não é isso. Mas as minhas reuniões de venda, elas têm um modelo, um mapa que elas se assemelham, né? Então, você faz algumas questões primeiramente para mapear a situação. Você pergunta, e eu vou falar mais ou menos aqui, lógico que eu vou falar no final, que isso aí a gente vai falando de passo a passo, o que eu vejo que se passa na cabeça do empresário, que é mais importante a gente oferecer. Porque a consequência vai ser você vender seu serviço, uma tese, algum trabalho específico de planejamento, mas eu vou explicar quais as preocupações aí que o cliente tem, que poucos advogados exploram, e aí se você não explora, o cliente não fala, você não desperta interesse nele. Então, por exemplo, questões de situação, vamos lá. Qual que é, por exemplo, você pergunta qual que é o core business dele, de repente, se for no supermercado você não precisa perguntar isso, mas dependendo do tipo de negócio, você precisa perguntar exatamente qual que é o principal foco de negócio dele. Quais canais de vendas que ele tem, qual o volume de cliente, qual o faturamento, em que estado ele está instalado, ou seja, você tem que mapear a situação atual. Se ele é uma indústria, por exemplo, quais insumos que você usa para a fabricação do seu produto, né? Coisas assim, para mapear, para identificar o que é o cliente, né? Então você está entendendo a situação dele. Até na comunidade tributária, lá Comunidade Tributarista do Futuro, que agora tem os alunos da formação tributarista do futuro, tem alguns materiais que eu publiquei lá, dando aí dicas de questões consultivas para você investigar para fazer um bom planejamento tributário. Então, o S aqui desse método, você vai tentar mapear, vai na verdade conseguir mapear a situação do negócio dele. Lógico, você vai perguntar regime tributário, quantos funcionários possui, quantas filiais, coisas desse tipo, né? Agora, quando a gente parte para a letra P aqui, questões de problema, né? Vou dar exemplo aqui, principalmente quando você vai atender um varejo. Se você começar a perguntar problemas, são até parecidos, mas você não pode deixar de perguntar. Ele vai falar que tem dificuldade no cadastro de mercadorias, na entrada de produtos, né? Vai falar que tem também dificuldade na classificação fiscal de saída. Você vai perguntar, de repente, quais os impactos que ele encontra no departamento fiscal dele. Normalmente são processos manuais. De repente, ele não tem certeza exatamente qual o risco tributário que ele possui por conta desses erros. Ou seja, você vai começar a mapear problema, né? Você vai começar a mapear problema. É bom jogar problema em pauta, vai aparecer. De repente ele teve problema com fiscalização do Estado, de repente uma fiscalização federal. Se de repente ele já fez um trabalho de alguma tese tributária e não deu certo. Muitos empresários antigos aí, que no passado de repente tiveram algumas iniciativas sem saber do risco que eles estavam correndo. Ou seja, a gente tem que mapear os problemas no qual a empresa está enfrentando, né? E qual que é a diferença do método SPIN? Normalmente, quando você mapeia problemas, você tem o seu escritório, você atua no dia a dia, você já identificou um monte de problemas, só que você tem a solução. Então vai dar uma ansiedade do quê? De você começar a propor alternativas, né? Sendo que o cliente nem está preparado para, de repente, ouvir alternativas. Ele está simplesmente te falando os problemas que ele enxerga de imediato, os problemas que ele está no escopo de visão dele. Mas não são esses problemas que mais incomodam eles, são outras questões que eu vou dar a dica para vocês aqui. O que é o I de implicação? O I é o seguinte, assim, como que esse problema afeta o seu negócio? De que forma que ele afeta? A maioria das questões de implicação que você vai levantar, o cliente nunca parou para pensar de uma forma consciente. Às vezes ele sonha, tem pesadelo com isso, mas ele não pensa sobre isso. Então o I basicamente é o quê? Como esse problema está afetando o seu negócio? É isso que eu quero saber. Aí algumas dicas aqui. Você fala assim, você sabe me dizer uma redução de X% na carga tributária, quanto que pode alavancar o seu negócio? Você já parou para pensar nisso?
Você imagina que alguma solução tributária de planejamento que eu vou te propor aqui, ela pode te ajudar no crescimento do seu negócio? Assim, de repente, tua atividade é varejo, né? E teu know-how, com certeza, não é planejamento tributário do cliente, o meu é. E você já imaginou que minha solução, de repente, pode dar uma alavancada no seu negócio? Aí você fala, de que forma você acha que pode crescer usando uma estratégia tributária mais eficiente? Né? Questões ela vai espremer as feridas do problema. Então, o cliente ele vai começar depois desses problemas identificados, começar a ampliar na mente dele quais os benefícios ele teria, né, com a nossa solução. O que ele poderia ter de impacto positivo com essas questões de implicação que eu estou levantando. Caso concreto aqui, depois eu vou falar do N necessidade de solução. Muitas vezes quando eu falo com clientes, aí, médios empresários, até grandes empresários, o principal medo deles é o quê? Como que o negócio dele vai se desenvolver? Por exemplo, a sucessão empresarial. Muitos têm filhos que eles sabem que os filhos não estão preparados e principalmente com questões de planejamento operacional e planejamento tributário. Então ele sabe que ele vai ter problema de sucessão. Então, quais os caminhos que ele tem a seguir? Ele quer dar continuidade nos negócios, né, essa empresa familiar. Ele pode fazer uma sucessão, ele pode profissionalizar a sua empresa, sair da operação, ficar no conselho. Ele pode simplesmente pensar numa venda do negócio, né? Pode ser que ele não aguenta mais, que quando a empresa vai crescendo, ela vai tendo problemas, vai tendo dores, são as dores do crescimento. No tributo isso é fato, né? Qualquer empresa que, às vezes ela está bem adaptada no mercado dela, já tem a carteira de clientes, quando ela começa a crescer, começa a aparecer gargalos, né? E são problemas que ela, de repente, não consegue resolver. Muitas vezes ele precisa, o problema dele não é nem fazer o planejamento tributário que você está recomendando. O problema dele é pensar, mas se eu crescer, eu não vou ter energia para administrar meu negócio. De repente ele está enxergando no teu discurso que você pode estar preparando a empresa dele para ser vendida, entregando compliance tributário, deixando a empresa mais leve, mais eficiente na questão de carga tributária, mapeando os riscos para uma possível venda. Aí, de repente, ele não está nem pensando o serviço que você está oferecendo que ele vai contratar. Ele está pensando lá na frente que você está propondo, de repente, um ajuste na empresa dele para ele finalmente sair do negócio. Que de repente, esse é o desejo dele. E você vai descobrir depois, ele vai chegando a conclusões, né? Ele pode ter essas dificuldades que eu falei, ele sabe que se ele não crescer, a concorrência vai ganhar espaço, vai acabar tendo vantagem sobre ele, a concorrência vai acabar engolindo o negócio dele. Principalmente se vocês atenderem cliente varejista, o crescimento é fundamental para o varejo, ele não pode nunca parar de crescer, senão a empresa some do mercado. Dificilmente você vai achar uma empresa que é varejista, que ele tem um tamanho X na década de 90 e na década de 2000 continua daquele mesmo tamanho, nunca muda nem para cima nem para baixo. Normalmente os negócios vão acontecer o seguinte, se ele não se reinventar, a concorrência engole, ele sai do mercado, o mercado muda, ele tem que se adaptar, ou se ele não crescer também ele não sobrevive. Então, o tributo em si é o principal, a tributação, né, o planejamento tributário é o principal calcanhar de Aquiles para o crescimento dos negócios. E muitas vezes as empresas têm diversos profissionais que de repente não se complementam, cada um faz uma coisa e a empresa não sai do lugar, né? Nunca tem um planejamento tributário mais global e eficiente. Então, quando você chega através de um método, de um processo de investigação, de perguntas consultivas, de método de vendas consultivas, ele vai perceber a diferença, que você não está simplesmente olhando para um problema micro, você está olhando de uma situação mais macro, né? Então, você vai extrair do cliente, muitas vezes ele vai, conforme você colocar o passo a passo desse método, ele vai começar a abrir a mente dele para situações mais à frente, né? E ele vai estar muito mais aberto, mais receptivo para receber uma proposta, porque o N no método aqui,
basicamente são as necessidades de solução. É onde você vai fazer as ofertas, né? É onde você vai realmente entregar a solução daqueles problemas, das questões, das necessidades implícitas que você trouxe à tona. Ou seja, o cliente vai estar muito mais confortável e aberto para receber propostas e perguntas de fechamento, né? Isso a gente está falando de método aqui, né? Estamos falando de método, mas no mundo tributário, eu creio que os mais experientes já devem ter percebido, né? A confiança é um fator muito importante.